Elon Musk abandonou o governo Donald Trump. Ele viu que esse barco está afundando e foi o primeiro rato a pular fora dele. Aí você vai falar, mas ele tinha que sair mesmo por conta das obrigações do cargo. Calma aí. Ele saiu e forçou a saída porque ele estava perdendo dinheiro com o governo Trump e o governo Trump está afundando. Porque no mesmo dia ali, praticamente no mesmo momento em que o Elon Musk comunica praticamente a sua saída, saiu o resultado de queda do PIB americano. O primeiro resultado negativo em 3 anos. Fora que a popularidade do Musk caiu e também a aprovação do governo Trump. Então, se o governo tivesse ido bem, ele com toda certeza poderia ficar, mas ele não quis ficar. E é interessante nós observarmos com um outro prisma de avaliação essa situação do Musk. Porque mostra que o capitalismo, por mais que ele possa querer forçar a influência ou as soberanias nacionais via Big Techs, isso tem um limite. A experiência com Musk e com as Big Techs não deu certo. Eles conseguiram influenciar o governo Trump, mas até certo ponto. E mais ainda, tá aparecendo ali a lâmpada, eu vou ter que girar para cá. Mais ainda, o que eu quero conversar com vocês é, Trump já culpou o Biden pela situação americana. Ele vai continuar agora, de modo mais pesado, a perseguição aos imigrantes. Eu vejo dessa forma. O governo Trump é um fracasso. E esse meu cabelo, você gostou desse cabelo? Estilinho Nick Carter, dividido no meio? Musk abandonou o governo Trump ou não? Ele foi o primeiro rato a pular fora desse navio? Se o governo tivesse indo bem, Musk sairia do governo Trump? Eu tenho as minhas dúvidas. Acha que Musk abandonou o Trump? Concorda que o governo Trump é um desastre? Então deixa o like no vídeo se você concorda comigo e se inscreva no canal rumo aos 400 mil. O Elon Musk, ele teve uma reunião recentemente de gabinete do Donald Trump, com o Donald Trump. E nessa reunião, praticamente em tom melancólico, foi a reunião final do Elon Musk. Ele tem que sair agora em maio por conta dos prazos que ele tem. Ele trabalha para o governo, tem lá um gabinete, não recebe por isso e ele tem um prazo determinado. E a saída dele já havia sido anunciada. O Donald Trump falou assim, olha, você pode ficar o quanto você quiser aqui e tal. Só que tava pesada a barra para ele. Por quê? Porque ele brigou com todo mundo, ele brigou com o Marco Rubio, ele brigou com outro cara, ele brigou com um monte de gente. E a imagem dele perante a população americana estava ficando muito negativa. Fora todas as perdas que ele teve de ações da Tesla e também de outras companhias. Então ele falou o seguinte, olha, eu vou sair, porque eu tenho que me dedicar mais às minhas empresas. Só que é o seguinte, mesmo ele tendo que sair, se o governo tivesse indo bem, ele não teria saído. Isso é óbvio. Musk está abandonando o barco que está afundando. Ou Trump muda a forma dele de governar, encerra esse governo, ou essa forma de governar e adota uma nova, ou ele vai cair. Musk pulou fora para não ser mais afetado pelo que ele já estava, porque as empresas dele começaram a sofrer protestos ao redor do mundo, os carros dele começaram a ser vandalizados em protesto ao Trump. Da mesma forma que ele personificou o apoio do Vale do Silício e das Big Techs na campanha do Trump, agora ele personifica também o ódio. E outras empresas americanas começam a sofrer boicotes. O Jamil Chad falou, a Coca-Cola está sofrendo boicote na Dinamarca por conta do governo Trump, que está tentando também se distanciar do governo americano, a Coca-Cola. É um caos. E no mesmo dia que houve a reunião, saiu um resultado do PIB americano. Uma queda de 0,3. Aí você fala assim, pô, mas é muito pouco. Ok, concordo, é muito pouco. Mas tem algumas coisas que nós temos que avaliar aí. Primeiro ponto. Foi a primeira queda do PIB americano para um trimestre desde 2022. Tá? Segundo ponto. Havia uma projeção de crescimento pequeno, mas havia projeção de crescimento. Ou seja, nós já estamos com uma recessão agora. Não com uma recessão, com uma queda do PIB, o que fortalece a expectativa e a possibilidade de recessão no segundo semestre. Musk olhou para isso e falou, cara, vai dar pau. Eu vou pular fora disso aqui enquanto eu tenho tempo. Enquanto eu tenho tempo. Enquanto esse cabelo também não entra no meu olho. E o terceiro ponto, importantíssimo. Por que que houve um crescimento negativo do PIB? Porque houve um aumento das importações, ou seja, os americanos importaram mais do que exportaram principalmente.
Por quê? Porque eles estavam com medo do tarifaço do Trump. E isso forçou os americanos a uma corrida internacional para importação de produtos, tremendo as taxas de Trump. E o consumo das famílias também caiu, tá tudo caindo, então o cara falou assim, vou pular fora. Porque um dia antes foram divulgadas várias pesquisas a respeito dos 100 dias do governo Trump, que fez o Trump dar um chilique, que a popularidade dele caiu. A aprovação dele cai, mesmo com aqueles que votaram nele. É um desastre completo. Aí o Trump fala que as empresas elas são comunistas, que os sistemas de pesquisa, o instituto de pesquisa não valem, estão contra ele, aquela coisa toda. Mas não adianta ele querer criticar os outros, não adianta ele dar uma de Bolsonaro e ficar atacando os institutos de pesquisa, porque a população sabe o que sente. A população olha para ele e fala, cara, você é um governo confuso, ineficiente e ineficaz. Porque ele coloca uma tarifa, uma semana depois ele volta atrás. Aí depois ele coloca a tarifa de novo, volta atrás de novo. Ele não sabe o que faz, é um governo perdido. E o governo perdido afeta o mercado, afeta a vida da população. E o Musk, eu vou pular fora. Só que essa saída do Musk, ela, pessoal, é muito interessante para nós discutirmos, como eu falei para vocês, o avanço do capitalismo. Por quê? O capitalismo hoje, ele está, eu vejo, entrando numa outra fase, se já não entrou, que é a fase da inteligência artificial. Porque o capitalismo ele teve seus períodos, né? Lá em 1500, 1400, 1600, ele avançava via mercantilismo, exploração da terra e das colônias. Depois veio a Revolução Industrial. Vamos ter que aumentar a nossa produção via produção industrial. Vamos substituir depois a fábrica pelos robôs, o trabalho humano pelo trabalho mecanizado. Depois vamos colocar os computadores, os softwares, as redes sociais, as plataformas digitais, o trabalho plataformizado e agora o trabalho via inteligência artificial. E nós estamos tendo várias discussões sobre o quanto de energia elétrica até 2030 a inteligência artificial vai consumir no mundo. É uma coisa assim absurda, mais de 20%. Tem vários estudos que mostram isso. Então o mundo, ou o capitalismo, ele está avançando pela inteligência artificial. E a inteligência artificial está sendo produzida majoritariamente pelas Big Techs. Então o capitalismo foi para as Big Techs e as usou como um avatar para conseguir, junto ao governo Trump, influenciar as soberanias dos outros países, para que a inteligência artificial pudesse ou possa se expandir sem qualquer tipo de restrição legal, social, enfim. Só que nem dentro do governo americano o capitalismo conseguiu influenciar diretamente na soberania nacional via Big Techs. É claro, o capitalismo vai encontrar outro meio, mas pelas Big Techs não deu. Por quê? Porque por mais que o Musk quisesse cortar custos do governo, tirar agências, reduzir benefícios sociais, existe a população. Nós existimos, diferentemente do capital, que é um ser, uma entidade metafísica, nós existimos, nós temos carne e osso. O capitalismo ele se empodera de nós, como se empoderou do Musk, mas ele não existe, ele é um ser metafísico, uma entidade metafísica, mas nós temos corpos, nós temos vida, e pelo fato de nós termos vida, nós precisamos do governo. Então há um empecilho para a soberania, para esse domínio da soberania nacional, que é a própria sociedade. Por isso que a experiência nesse momento de Musk como avatar do capitalismo para conseguir via Big Techs influenciar as soberanias nacionais, incluindo a americana, fracassou, pelo menos nesse momento. O problema para Trump é, sem o apoio das Big Techs, sem o apoio de Musk, que eu vejo simbolicamente como uma cisão do apoio, ou daquele pacto pelo menos, o apoio pode continuar, mas o pacto intrínseco que houve na campanha presidencial americana, esse pacto vai se enfraquecer. Com o fracasso econômico, com o fracasso de popularidade, com o fracasso das promessas de geração de emprego para o operariado americano, com o fracasso da parceria com as Big Techs, o que Trump poderá fazer? Perseguir imigrantes. Eu vejo que o governo Trump ou ele muda radicalmente, ou ele vai adotar uma postura muito mais rígida, muito mais dura e muito mais violenta contra os imigrantes. Mas isso só o tempo irá dizer, mas a possibilidade, no meu ver, é grande no caminho que Trump está seguindo agora. Se ele mudar de caminho, ok, mas se ele continuar nesse caminho, nós vamos ter uma perseguição muito maior sobre os imigrantes, e é por isso que eu falo que o conclave
é fundamental, porque é a última esperança de Trump, com essa política imigratória, ser contido.